Olá, tudo bem? No dia de hoje vamos realizar a correção do simulado da terceira unidade que ocorreu no dia 27 de outubro de 2020 às 9h50. Simulado este de História. Vamos começar. Questão número 1. Afirmar que os governos militares desde o seu princípio foram impostos à população brasileira é desconhecer a própria história. Os governos militares e a própria Revolução ou o golpe de 64 só se concretizaram porque naquele momento havia amplo apoio de boa parte dos segmentos sociais brasileiros. No entanto, este apoio enfrenta sua primeira crise entre 1967 e 1968. Pois, gente, essa pergunta ela se baseia no início do governo Costa e Silva, onde começaram a ocorrer, no fim do governo Castelo Branco, início do Costa e Silva, onde principiaram vários movimentos de protestos da sociedade civil contra o governo militar. E esses protestos eles eram ocasionados porque a população, ou parte da população civil, começou a perceber que os militares não iam cumprir as promessas realizadas ao assumir o poder. Que promessas foram essas? A obediência à Constituição de 1946 e um governo provisório de curta duração. O que a população começou a notar é que os militares vieram para ficar, inclusive criando uma nova Constituição, como ocorre em 1967. Então, a resposta para essa pergunta seria porque a população civil percebeu que os militares não iriam cumprir as promessas realizadas de um governo de curta duração e também de respeito restrito à Constituição de 1946. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa nesses moldes. Mas, Luciano, e o AI-5? O AI-5 veio como consequência dessa movimentação civil contra a permanência dos governos militares. Foram as passeatas da UNE, os movimentos sindicais, os protestos das oposições que ainda existiam, que assustaram tanto os militares que eles criminalizaram a oposição. Então, na realidade, gente, isso a gente não pode confundir, e eu quero deixar isso bem claro, o que faz os governos militares perderem o apoio de um segmento da população, principalmente o segmento mais escolarizado, universitários, estudantes, ou o pessoal que estava sofrendo mais com arroxo salarial, que eram os operários, né? E os intelectuais também, as oposições históricas que também haviam na época, eles perceberam que os militares vieram, não foi para um governo provisório, mas para ficar, e também não queriam obedecer à Constituição de 46, tanto é que a desobedeciam frequentemente através de atos institucionais e também acabaram criando uma nova Constituição, que é a Constituição de 1977. Vamos então observar os itens e vamos ver se algum se enquadra no que nós acabamos de relatar. Então, letra A, a truculência dos atos do AI-5 contra os... O AI-5 ele é uma consequência desse crescente perda de apoio dos militares por parte da sociedade. Então, isso veio depois. Então, a letra A está errada. B, devido à regressão às instituições de expressão civil, devido à repressão, as instituições de expressão civil, tais como a UNE e a OAB. Realmente havia repressão, mas não foi este o motivo da perda do apoio por parte da sociedade em relação ao governo militar. E vamos ver a letra C, porque se tornava visível que os militares não pretendiam cumprir as promessas realizadas pelo primeiro presidente militar pós-revolta ou golpe de 64, que o governo militar teria um caráter provisório, então eles notaram que isso não ia acontecer, e de curta duração e total obediência à Constituição de 46. Então a alternativa C ela se enquadra exatamente no que nós acabamos de relatar. Então a resposta correta da questão número 1 é letra C de casa. C de casa. Por desencargo de consciência,
Vamos observar as demais alternativas. Havia aumento gradual da censura nos meios de comunicação e os opositores políticos do regime. Realmente havia, mas não é isso que fez os militares perderem o apoio de parte da sociedade nesse intervalo de 67 e 68. Então, a resposta certa é letra C de casa. Os militares perdem o apoio porque a parte da população civil notou que não era um governo provisório, eles vieram para ficar, tanto é que eles ficaram de 64 a 85, e notaram também que a promessa de obediência restrita à Constituição ficou na base da promessa mesmo, porque os nossos amigos militares, eles acabaram descumprindo a Constituição de 1946 através de inúmeros atos institucionais e também acabaram criando uma Constituição nova em 1967. Ok? Então, resposta da questão 1, C de casa. Vamos para a resposta da questão 2. Qual das ações abaixo não ocorreram no governo Castelo Branco? A criação do FGTS, governo Castelo Branco. A criação do BNH, governo Castelo Branco. A criação da lei de greve, governo Castelo Branco. A criação do Mobral, aí não. O Mobral ele não foi criado no governo Castelo Branco. O Mobral ele é criado no governo Costa e Silva. Então, a resposta correta, já que ele quer ação que não ocorreu no governo Castelo Branco, é D de dado, criação do Mobral. A letra E, processo de intervenção aos sindicatos, ocorreu no governo Castelo Branco. Mas como ele quer o que não ocorreu, então nós vamos ficar com a criação do Mobral, letra D de dado. 2D de dado. Vamos ver aqui. A principal consequência do AI-5 foi... O AI-5 teve várias consequências, mas a principal consequência do AI-5 foi o surgimento da guerrilha urbana. O AI-5 ele criminalizava todo e qualquer tipo de oposição ao governo. Uma vez que se tornou crime fazer oposição ao governo, os opositores do governo, alguns deles, não foram todos, não viram outra saída do que radicalizar, realizar ações de extrema esquerda através de um levante armado, de uma revolta armada, baseado no processo de guerrilha urbana. Essa foi a principal consequência do AI-5. Vamos ver se a gente encontra isso aqui. O fim das frentes de oposição ao governo realmente ocorreu. A criminalização de qualquer movimento de oposição ao governo. Isso é o AI-5. O surgimento da guerrilha urbana, está aqui a resposta. A resposta, então, da questão de número 3 é letra C de casa. C de casa. Vamos ver a letra D. A harmonização das relações harmonização das relações com o Congresso. Nós vimos que o regime militar ele criou 2 partidos, um para lhe representar e outro para lhe fazer oposição. Então, a oposição no Congresso, ou a harmonização no Congresso já havia. Então, não foi isso, não. A consequência é letra C de casa, o surgimento de uma guerrilha urbana. Vamos para a questão de número 4. Voltando aqui, questão 3, C de casa. Questão de número 4. Que presidente instituiu alterações na educação a nível universitário, provocando a troca do modelo europeu, que era adotado por nossas universidades, pelo modelo norte-americano? Quem faz isso é o Castelo Branco, é no governo dele que isso ocorre. Então, a resposta da número 4 é letra A de aula. A de aula, Castelo Branco, que, através de uma lei, provocou essa alteração nos rumos da educação superior brasileira, que deixa de se espelhar na Europa e passa a se espelhar na América do Norte, mais precisamente nos Estados Unidos. Vamos ver a questão de número 5. Então, 4A. 4A. A de aula. 4A de aula. 4A de aula. Ok?
Vamos para o número 5. O processo de redemocratização do país tem início em qual governo? O processo de redemocratização do país tem início no governo Geisel. Vocês viram que depois de 74, a economia, o modelo econômico criado pelos militares, ele vai morro abaixo, né? Por vários motivos. A crise do petróleo, a não criação de um mercado consumidor interno sustentável, a dependência do capital estrangeiro, o endividamento crescente com empréstimos, a remessa de lucros, o fim da lei de remessa de lucros e por aí vai. Tudo isso, em 1974, vai fazer com que a economia dos militares venha morro abaixo, né? Então, com a economia morro abaixo, uma inflação crescente, um desemprego crescente, além disso também um endividamento externo crescente, é óbvio que o governo dos militares perderia o apoio da sociedade, principalmente da classe média. Então, os militares começam a pensar na devolução do poder aos civis. E esse início de pensamento ocorre no governo Geisel, que propõe uma transição lenta, segura e gradual, né? Então, a resposta da número 5, a letra C, número 5, C de casa, 5C de casa, Geisel. Vamos para número 6. Entre as causas do fracasso do modelo econômico adotado pelos governos militares pós-64, podemos citar a crise do petróleo, podemos citar total dependência, podemos citar medidas de revogação da lei de remessa de lucro, que a médio prazo seriam extremamente danosas à economia brasileira, podemos citar, por ter apostado no arroxo salarial que, em médio prazo, prejudicaria o crescimento do mercado consumidor interno do país. Tá certo também. Se está tudo certo, a resposta da número 6 é letra E de errado. Então, a resposta da 6 é E de errado. Todas estão corretas. Vamos para a número 7. Número 7. O período de redemocratização, o combate à inflação que atingiu percentuais de 1.724%, era um grande desafio. Combater o monstro da inflação com congelamento de preços e salários ocorreu primeiramente durante o processo de redemocratização, que começa lá, Tancredo Neves morre, Geisel assume, depois de Geisel vem Collor, depois de Collor vem FHC, depois de FHC vem Lula. Durante esse período aí, nós vimos que quem tentou controlar a inflação, com congelamento de preços e controlar a inflação também, além do congelamento de preços, com o arroxo salarial, ocorreu no plano cruzado durante o governo do senhor José Sarney. Então, a resposta certa da questão número 7, letra A de Amélia, plano cruzado. Letra A de Amélia, plano cruzado. Ok? As questões de 8 a 10 correspondem à história da filosofia e serão corrigidas pelo professor Manuel. Provavelmente o professor Manuel colocará essa correção na aula do dia 6/11, como eu estou colocando a minha correção da prova de História do simulado da terceira unidade. Eu espero que vocês tenham gostado da correção, eu espero que todos vocês fiquem bem e que Deus abençoe a vocês e vossas famílias. Muito obrigado e até breve.